Pronto. Aí a gente vai falar então sobre a pergunta de hoje, tá bom? Aí tá aqui. A pergunta de hoje diz assim: se existe, como é a existência do diabo? Se ele existe, como é que ele existe? Né? Então são duas perguntas importantes, tá? Fundamentais para quem quer saber a verdade. Então vamos ver aqui. Diabo, né? Diabo e outros nomes é o necessário grande inimigo religioso em qualquer religião. Toda religião precisa de um pacote, como é? Uma vasilha de lixo para jogar as coisas lá dentro. Coisa ruim, jogar tudo ali dentro. Precisa, é uma carência que todo mundo tem. A gente tem a chamada síndrome de Adão e Eva. A síndrome de Adão e Eva é assim. A síndrome de Adão e Eva é eu não assumir as minhas culpas. Entendeu? A síndrome de Adão e Eva é eu passar para os outros a minha culpa. Então Deus falou com Abraão, falou com Adão. Adão disse: Não, Senhor, a culpa, olha só, a culpa não é minha, não. A culpa é da mulher que tu me deste. Não é minha culpa. A culpa é da mulher que tu me deste. De quem é a culpa? Da mulher. E principalmente de quem deu a mulher para ele. A gente tem muito disso. A gente não gosta de assumir as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Tem alguém que é culpado, né? A segunda coisa, né? Aí Deus foi falar com a mulher. A mulher disse: Não, Senhor, não é culpa minha. É culpa da serpente, né? Ela não chegou a dizer, mas bem que eu acho que ela diria: a culpa é da serpente que tu criaste. Mas ela não disse não, tá? A mulher foi mais homem do que o homem. A mulher parou ali. A culpa é da serpente, foi ela que me levou a esse pecado. Essa é a síndrome de Adão e Eva. A gente faz a mesma coisa. E como é que faz? Jogar a culpa em Deus? Não. Então joga a culpa no diabo. O diabo já tem as culpas dele e ainda carrega as culpas da gente. Só que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. O diabo não vai ajudar ninguém nesse negócio, não. Tá bom? Bom, então o diabo é uma coisa necessária em qualquer religião para poder a gente. Como se fosse um vaso de lixo, né? Onde você tem que jogar as coisas ruins porque você não quer assumir. Vai jogar em quem? Nele. Ele que se vire. É problema dele. Você joga a culpa nele e acabou. Tá? Segundo, fundamental é saber que ele existe. Pronto. Então a primeira pergunta já está respondida. Ele existe. Tá bom? Embora não do jeito que as pessoas e as fantasias têm dito que ele existe. Ok? A culpa, a questão dessas fantasias, essas maneiras que a gente tem inventado para a existência dele, é porque se você não conhece o desconhecido, você não vai usar o desconhecido, você vai usar o conhecido. Então, o conhecido, você diz, não, ele é assim, 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 papapá, essas coisas todas. Né? Então, não é tão culpa das pessoas nesse sentido. Terceiro, os hebreus não conheciam esta figura até estarem no exílio. É outro ponto importante para a gente conhecer. Na Bíblia, até chegar ao exílio de Babilônia, nenhum texto, olha, presta bem atenção nisso, nenhum texto fala sobre Satanás. Todos os textos que falam sobre Satanás são textos posteriores ao exílio babilônico. A teologia hebraica não aceitava, não cria, não entendia nada sobre Satanás. Satanás não existe. E é interessante que depois de Cristo, mais ou menos uns 100 anos depois de Cristo, ou um pouquinho mais, a teologia também hebraica deixou de acreditar em Satanás. Entendeu? Deixou de acreditar. Eles têm outras respostas aí para o mal. Tem uma tal de Lilith. É só dar uma olhada na internet e você vai saber. Eles têm outra resposta, mas não é Satanás. Agora,
Antes de Babilônia, eles não conheciam essa figura. É tanto que os textos diziam assim, um espírito mau da parte de Deus, né? Mandou Davi desobedecer Deus. Deus entrou em Faraó e não deixou que Faraó atendesse Deus. Um espírito mau entrou da parte de Deus, entrava em Saul, né? E ele tentava matar Davi. Mas nada de Satanás. Agora, quando chega em Crônicas, que já foi escrito depois de Babilônia, aí Crônica diz, não foi um espírito mau da parte de Deus. Foi o Satanás que entrou em Davi e levou Davi a contar ao povo. Então já não é mais um espírito mau da parte de Deus, mas é o próprio Satanás. Então foi depois de Babilônia que os textos bíblicos vão entrar nessa questão a respeito de diabo. Antes de Babilônia, eles não sabiam nada, não compreendiam nada sobre Satanás. Tá bom? Terceiro, diz assim, os hebreus, sim, né? O terceiro já falei. Quarto, a Grécia. A Grécia já o reconhecia antes e depois influenciou o judaísmo por algum tempo. Então, o que é que acontecia? Lá pelos anos 500 antes de Cristo, tá bom? 500 antes de Cristo. Então, a Grécia já conhecia sobre diabo, demônio, sobre inferno, essas coisas todas. Ele conhecia bem. Então, o que é que ele fez? Lá pelos anos 300 antes de Cristo, ele então começou a dominar o mundo e espalhar essa informação, espalhar esse conhecimento que eles tinham sobre essas coisas. E Israel foi influenciado. Então, lá para o ano 200, 250 a.C., mais ou menos, essa ideia entrou em Israel e foi bem aceita. Porque desde Esdras, lá 400 a.C., ele já estava falando, por causa da experiência com Babilônia, ele já estava falando sobre esse assunto. Tá bom? Quinto, Jesus é e deve ser nosso parâmetro para compreender tudo na Bíblia. Ele é e deve ser nosso parâmetro para compreender tudo na Bíblia. O que seja de boa vontade dos escritores e o que realmente era da revelação de Deus. Então, tudo na Bíblia, diabo ou não diabo, o que seja, você tem que entender a Bíblia por Jesus. É através de Jesus que você vai saber o que é de Deus, o que não é de Deus. E vai interpretar corretamente, mesmo que, por exemplo, Moisés interpretou muita coisa fora da vontade de Deus. Né? Aí eu cito sempre um exemplo. E Moisés diz, olha, pega o filho desobediente, bota na entrada da cidade e pode apedrejar. Pega a adúltera e pode apedrejar. Isso não é de Deus, mas Moisés entendeu. Então, como é que você faz para saber o que é de Deus e o que é de Moisés? Pergunta a Jesus. Pergunte a Jesus, a experiência de Jesus, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus. Aí, a partir daí, você vai entender qualquer outra coisa. Se Jesus disser sim, é de Deus. Se Jesus disser não, não é isso não. Então, não é de Deus. Jesus, que eu creio, nunca ia mandar um filho desobediente ser jogado na entrada da cidade para as pessoas apedrejarem. Eu não acredito nesse Jesus. Porém, o joio acredita. O joio está doido por um Jesus que manda matar mesmo, que manda arrebentar, né, a situação. O joio gosta. Agora, o Jesus do trigo não faria isso. Tá bom? Então, estamos no quinto, né? Jesus deve ser o nosso parâmetro. 6. Falando sobre Judas, vamos agora ouvir Jesus, né? Falando sobre Judas, Pedro e sua própria tentação no deserto, Jesus concordava com os gregos. O diabo não é uma pessoa, não é uma entidade.
mas uma inclinação para a desobediência a Deus e seus propósitos, bem ou mal intencionados. Então Jesus concorda com isso. Pedro, Satanás não estava em Pedro. Quando Jesus diz, para trás de mim, Satanás, ele está falando em relação à atitude tentadora de Pedro para com ele. Satanás, para trás de mim. Não está falando, olhe, Satanás que está aí em Pedro. Né? Para trás de mim, Satanás. A tentação. Mesma coisa Judas. Senhor, eu cuidei de todos, somente um foi diabo, que foi Judas. Né? Somente um foi. Quer dizer, somente um foi dominado pelo diabo, somente um estava com o diabo no corpo? Não, não é isso que Jesus está falando. Somente um se comportou, teve atitude de desobediência. Entende? Jesus e a tentação de Jesus. Jesus não estava, o diabo não estava no corpo de Jesus, na mente de Jesus. O diabo não estava do lado de Jesus. Entendeu? O diabo Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha também a inclinação para a desobediência. Ele tinha a inclinação para o pecado. Ele era homem. Esse lado dele é que o tentou lá no deserto. Então a tentação ali no todo do deserto era criar mecanismos para ser rapidamente aceito pelas pessoas. Então, transformar pão transformar a pedra em pão, era pular do pináculo e chegar embaixo inteirinho e todo mundo ficar admirado, né? Adorar a satisfação, o prazer, as coisas da vida, do mundo. Se ele aceitasse tudo isso, rapidamente ele teria muitos seguidores. Então, falando sobre Judas, Pedro e sua própria tentação no deserto, Jesus concordava com os gregos que diabo existe, mas não é uma pessoa, não é uma entidade, mas uma inclinação para a desobediência a Deus. Falando sobre enfermidades, né? Falando sobre enfermidades mentais ou físicas, Jesus deu a entender que se trata de anormalidades prejudiciais, consequência do pecado original. O pecado original produziu, então, todas essas situações negativas, não saudáveis, dentro da concepção de Jesus. Tá bom? 8. Não é uma pessoa, Satanás, né? Não é uma pessoa, pois está em todo lugar. Uma pessoa não pode estar em todos os lugares. Não é um anjo, pois é desobediente a Deus. E anjo não conseguiria isso. O anjo, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o anjo não tem a opção de desobedecer. É semelhante, né, Satanás, a existência de Satanás é semelhante ao ódio, ao vácuo, à escuridão que existe não existindo. Pois é a ausência de algo que existe, né? Por exemplo, o ódio não existe, mas o ódio é a ausência de algo que existe, que é o amor. O vácuo não existe, mas ele é a ausência de ar. Ele existe dessa forma. A luz, né, as trevas, ela não existe. Agora, ela é a ausência de algo que existe, que é a luz. A luz existe, tá? É muito poderoso, né? E está em todo lugar. O ódio, por exemplo, muitas vezes arrebanha mais gente para ações maldosas do que o amor consegue fazer para boas ações. Entendeu? Então, e outra coisa, né? Quem criou
Quem que teria criado Satanás? Porque Deus não poderia criar. Deus não consegue fazer nada que fira seu amor, sua santidade e o amor, a santidade e a justiça dele. Ele não conseguiria criar nada que fosse assim. Tá bom? 9. A maneira dele, do diabo, existir é interessante, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no seu domínio. O mundo jaz, o mundo está entregue ao seu domínio. Ele é o Senhor deste século. Engana muita gente, mas ao mesmo tempo não é responsável pelo pecado de ninguém. A Bíblia afirma que cada um vai dar conta de si. Olha só, o diabo está aí, influencia, inclina as pessoas para a desobediência, mas ninguém vai poder dizer, Senhor, eu pequei porque o diabo me obrigou. Cada um vai dar conta de si. Entende? Então, é uma existência interessante, porque ele tem toda essa condição, mas na verdade ele não é responsável pelo pecado de ninguém. Por outro lado, mesmo com tanto poder nessa maneira interessante de existir, para os que estão batizados, imersos em Jesus, estão dentro de Jesus, né? Ele já está derrotado. Satanás já está derrotado. E isto, segundo a Bíblia, chega ao ponto dele não poder nem tocar de nenhuma forma, em nenhum salvo. Então, é interessante esse existir dele, né? Existe, mas não existe, né? Não existe de maneira física, né? Mas ele existe, ele é real, ele faz a diferença. O ódio faz uma enorme diferença. A escuridão faz uma enorme diferença, né? O vácuo faz uma enorme diferença. Entendeu? Então, tudo isso são argumentos para a gente conversar sobre o seguinte: se existe, como é a existência do diabo? Tá bom? Tá aí. E